Olá, vamos conversar sobre esse aumento de casos de gripe, tanto em crianças como adultos que estão procurando os prontos-socorros. E principalmente, a gente também discutir um pouquinho sobre essas novas variantes, tanto do coronavírus, a Ômicron, como também da influenza A, o H3N2, que é o vírus que está circulando, essa variante chamada Darwin. Bom, a influenza, a gripe, já é conhecido já há bastante tempo. A primeira grande pandemia de vírus influenza A que nós tivemos foi em 1918, com a gripe espanhola. Vejam, nós temos 3 tipos de vírus da influenza: A, B e C. O tipo influenza A, ele pode ter diversos subtipos. O que caracteriza esses diversos subtipos? É sua conformação, que é definida por 2 glicoproteínas, a hemaglutinina e a neuranimidase. A hemaglutinina, você pode ter cerca de 19 subtipos da hemaglutinina e 9 tipos de neuranimidase. Então, essa conformação que a gente vê, essas letrinhas, H1N1, é um tipo da hemaglutinina e um tipo da neuranimidase. Pode ser H2N2, H3N2, que são os 3 subtipos importantes que circulam entre humanos em diversas situações históricas dessas epidemias causadas pela influenza. Como eu já citei, a gripe espanhola em 1918, o H1N1. 1957, a chamada gripe asiática, foi pelo H2N2. 1968, a gripe de Hong Kong, que foi pelo H3N2, o mesmo subtipo que está circulando agora. O H1N1 circulou lá em 2009, com uma grande pandemia, muito significativa, foram milhares de mortes, e esses subtipos vão circulando pelo mundo em condições muitas vezes satisfatórias de baixa de imunidade pela vacina, aumento do contato entre as pessoas. Você começa a ter pequenos surtos por esses subtipos. E é exatamente o que está acontecendo atualmente em várias cidades brasileiras, principalmente nas capitais. Nós estamos com aumento de quadros gripais, de síndromes gripais, e no Rio de Janeiro, onde esses surtos foram mais intensos, o vírus foi sequenciado e viu que tratava-se do H3N2, que é esse subtipo do vírus influenza. Só que é um vírus que sofreu mutações, sofreu alterações, é um vírus diferente daquele lá da gripe de Hong Kong de 1968. Ele adquiriu essas diferenças. Como é que a gente sabe disso? Ele foi sequenciado em quadros gripais na Austrália, na cidade de Darwin, e por ter sido sequenciado lá, identificado essas mutações, essa nova variante, então, do influenza A, H3N2, a variante foi chamada de variante Darwin, e é essa que está circulando. Por que é importante fazer esse preâmbulo para vocês? Porque essa variante Darwin, ela não está presente na vacina de influenza que tomamos lá entre abril e maio. Então, mesmo as pessoas vacinadas, elas não estão protegidas totalmente contra essa nova variante. Essa é uma informação importante.
Porque senão você vai ter uma corrida nos postos de saúde para tomar a vacina de influenza, a vacina para gripe, que ainda tem um estoque remanescente, porque a cobertura foi muito baixa esse ano, mas a gente precisa entender que essa vacina atualmente disponível, ela não tem uma cobertura eficaz contra essa variante. Pode ser que dê alguma cobertura cruzada, mas de menor impacto. Essa variante ela será incluída na vacina de 2022. Então, março, abril, provavelmente, já tenhamos então uma vacina com essa nova variante e é muito importante que todos sejam vacinados. O problema é que esse aumento de síndrome gripal, tanto em crianças como em adultos, o que nós estamos vendo geralmente são quadros leves a moderados. Então, o impacto está principalmente nas portas dos prontos-socorros, dos pronto atendimento, das UBSs, mas não está tendo impacto em internações e mortes. Entretanto, esse vírus ele pode acometer pessoas que tenham outros fatores de risco, como idosos, pessoas com comorbidades, doenças cardíacas, pulmonares, gestantes, e essa população, especialmente, ela pode evoluir de forma mais grave. Então, o cuidado aí com as festas de final do ano, na hora de visitar lá seu ente querido, seu avô, seu pai, sua mãe, que já estão mais idosos, que tenham alguma outra doença, lembrar que a gripe pode sim ser uma doença de evolução mais grave. Então, se você tiver com algum quadro gripal, dor de cabeça, congestão nasal, dor de garganta, coriza, não vá doente visitar seus familiares. Fique quietinho, explique, faça videochamada, mas não vá presencialmente porque você pode transmitir para seus familiares. Na situação atual, também está cruzando essa a disseminação, principalmente aqui em São Paulo, já está noticiado a transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, do Covid, a chamada a variante do SARS-CoV-2, né, do vírus que causa Covid, chamada Omicron, né, que nós já identificamos, sabemos que já está circulando em São Paulo. Então, essas duas doenças, né, os quadros gripais por vários vírus, entre eles o vírus da influenza e a Omicron, estão cruzando. Então, você pode ter quadros gripais muito parecidos, os sintomas são muito semelhantes. E o que temos que fazer? Temos que manter as medidas de prevenção. Quais são elas? Evitar aglomeração, não vá em lugares de festas, aglomerações, que as pessoas tiram as máscaras. Não é o momento, nesse final do ano, desse tipo de comportamento. Utilize máscara em todo ambiente coletivo. Você tem várias pessoas numa sala, no trabalho, seja lá na escola, sempre com a máscara. Não tire a máscara. Cuidado na hora de se alimentar. Procure se alimentar sozinho ou com uma distância em torno de 1 metro, 1,5 metro entre a outra pessoa, evitando que essas gotículas cheguem em você. Porque a forma de transmissão fundamental, tanto da influenza como da variante Ômicron, é por gotículas, é o contato direto com as pessoas. Então, essas medidas são fundamentais, além da higiene das mãos, porque as mãos podem propagar esse vírus. Quando você coça os olhos, põe o dedo no nariz ou na boca, você pode também propagar o vírus. E mantenha os ambientes sempre muito bem ventilados, né? Janelas abertas, portas abertas. Com isso, a gente conseguirá passar esse período, que é um período problemático, né? Aumentam aí as aglomerações, e a gente consiga ter um início de 2022 mais tranquilo em relação à disseminação desses novos vírus. Lembrar, né, que para o vírus da influenza, né, da gripe, existe tratamento, existem medicações específicas. Então, é importante, se você tem algum fator de risco, maior gravidade,
você procure o serviço médico nos primeiros sintomas para receber o tratamento adequado. Aqueles quadros mais leves, só congestão, uma discreta dor de garganta, fique em casa. Tome um sintomático, se você não tem nenhum fator de risco mais grave, fique em casa para você melhorar dessa situação, tome bastante líquido e alimente-se bem. Isso são as medidas fundamentais para a gente combater essas circulações, esses diversos vírus, como também a pandemia de Covid. E não esqueça de tomar as doses adicionais, as doses de reforço, a terceira dose, ou completar seu esquema vacinal para a Covid. Não esqueçam, é muito importante estar com a vacinação em dia, quando naqueles grupos elegíveis pela sua idade, pelo tempo da última dose, não esqueçam de completar seu esquema de vacina para a Covid.